essa epístola e, se assim o Senhor nos permitir, o ano que vem a gente vai encerrar essa carta tão preciosa para nós. Internet está funcionando? Normal? Então, irmãos que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Um bom dia para vocês. E que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Eu espero que essa palavra também possa aquecer o seu coração e te dar condição de você viver uma vida debaixo da vontade e da graça de Jesus. Irmãos, João, além de ser um bom professor, foi também um bom aluno, porque ele esteve com Jesus. E as instruções dadas pelo próprio Senhor Jesus marcou a vida de João. Tanto é que esse texto ele tem um pouco reflexos do que Jesus instruiu o apóstolo. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus disse, João estava lá, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou mamon. E aqui João fala exatamente de amar o mundo. Ele fala, olha, você não pode amar o mundo e amar ao Pai. Você vai com certeza desagradar um dos dois. Então o que Jesus falou para ele no contexto do dinheiro, ele traz aqui, aprofundando mais, não só falando dos bens materiais, ele vai citar outras coisas, mas ele vai falar do mundo, do sistema do mundo. Então, a mensagem central para nós, essa manhã, desse texto é a seguinte: o crente fiel não ama o mundo. Preste atenção na palavra fiel, tá? Nós vamos entender isso. O crente fiel não ama o mundo, pois seus valores e vida estão alinhados com a de seu Pai Celestial. E preste atenção na palavra Pai também, tá? A gente vai entender por que essa mensagem tem a palavra fidelidade, valores e Pai Celestial. O crente fiel não ama o mundo, pois seus valores e vida estão alinhados com a de seu Pai Celestial. Nós temos aqui 3 razões para o crente não amar o mundo. Simples, como bom batistas, 3 pontos, fácil de entender, 3 razões para o crente não amar o mundo. Primeira razão, versículo 15, o mundo é contrário a Deus. Presta atenção, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então João está dando um elemento para que os crentes façam uma autoavaliação de si próprio, aonde está o coração deles, aonde que eles estão investindo a sua vida, mas também para que eles possam desmascarar os falsos profetas da época, os gnósticos, que amavam tudo que o mundo oferecia a eles. Lembra do contexto? Os gnósticos falavam, olha, a alma ela é inviolável, então você pode fazer com o corpo o que você quiser. Logo, tudo que o mundo oferecia, o que o gnóstico fazia? Absorvia. Por quê? Se o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com ele, que não vai contaminar a minha alma, porque a salvação está na gnose, no conhecimento, eu vou fazer o que eu quiser. E João está combatendo essa heresia na época das igrejas da Ásia Menor, mas também dando uma exortação para todo crente que ouve essa mensagem. A ordem é para todos e aparece abruptamente no texto. Ele usa uma palavra que é cosmos. A gente conhece muito para falar do mundo, né? É o oposto de caos, que é uma outra palavra grega também. O mundo é esse sistema organizado que age como rival de Deus. Chamamos isso de antideus. Tudo aquilo que é antideus. Imagine que o mundo ele tem um inimigo. O inimigo do mundo chama-se Deus. Logo, qualquer coisa que represente Deus ou lembre Deus vai ser combatido pelo sistema do mundo. É aquilo que encontra a sua esfera e realização próprias em uma ordem finita e sem Deus. O que significa isso? É quando você olha para o mundo
com aquele olhar de que o que você tem que fazer, faça aqui. Porque depois que você morrer, acabou. Não tem mais nada depois daqui. Essa é a ótica, essa é a visão do sistema anti-Deus. Faça o que você fizer com a vida, porque o dia que você descer a sepultura, acabou. Não tem mais esperança. Esse é o sistema. E o mandamento aqui não é não ame o mundo demasiadamente. Não é isso que ele está falando. Mas não ame o mundo de modo nenhum. Ele diz, nem as coisas que há no mundo. Não amem nada que esteja na esfera do cosmos. Temos que usar as coisas que estão no mundo, mas quando as amamos em lugar de Deus, estamos sendo mundanos. É possível um crente ser mundano? Sim ou não? É possível? É possível. Quando você usa, quando você utiliza, quando você usufrui de algo do mundo, com um amor maior do devido, você é mundano. Qualquer coisa. E preste atenção nessa frase, quando falo qualquer coisa, porque é qualquer coisa. Normalmente, o mundanismo, ele entra na igreja com uma roupa de piedade. Não é uma coisa agressiva. Você não vai ver uma mulher entrar aqui de lingerie aqui dentro. Não é isso. Porém, existem alguns traços bem sutis que vai levar você ao caos, à ruína lá na frente. Vamos definir então o que é o mundo. João está falando de um sistema de pensamento contrário a Deus, que está sob o domínio de Satanás. Como é que a gente sabe disso? Porque isso foi revelado para nós. A revelação ela chegou até nós e nós sabemos disso, que esse sistema, ele tem um líder, ele tem um chefe, ele tem um coordenador, ele tem um supervisor que olha tudo que está sendo dito, que está sendo colocado, e ele dá força para esse sistema, porque ele é o líder desse sistema. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3, 4 e 5, Paulo já falou isso lá atrás. Ele disse, pois embora vivamos como homens, ele não está dizendo que nós não estamos no mundo, tá? Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste atenção no final do versículo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Logo, o sistema começa filosoficamente. Percebeu? Começa na nossa mente. Começa no nosso pensamento. Ele não parte para o seu corpo. Um sistema de pensamentos com filosofias, modo de vida, princípios mundanos e pecaminosos. João está falando do nosso inimigo número 3. Não é? O nosso inimigo número 3. Nós temos o número 1, que é Satanás, número 2, a carne, número 3, o mundo. Só que o primeiro, que é Satanás, ele sabe usar o sistema, porque a engenhoca é dele. Ele olhou, ele viu que o pecado causou, porque ele estava lá, ele olhou para a natureza e ele pensou, agora eu vou dar para esse coração pecaminoso o que ele quer. O que nós assistimos na televisão, meus irmãos, é o que está no nosso coração. É por isso que dá audiência. Percebeu? Por que os programas que aparecem aí no final da tarde, que começa a verter sangue na tela, tem audiência? Porque, no fundo, as pessoas gostam de ver o caos. Número 2. O primeiro é diabo, mundo e a carne. Isso. Agora, preste atenção. Satanás, ele olha para o mundo com um olhar estratégico. Então, ele analisa o comportamento pecaminoso e fornece para o sistema o que vai agradar esse coração pecaminoso. É assim que funciona. 1 João capítulo 5, verso 19, desculpa, eu pulei um versículo aqui. Efésios capítulo 2,
versos 1 e 2, que vai de contra o que a Jo acabou de falar. Olha só. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu e você, antes da graça, antes da salvação em Cristo Jesus, estávamos no sistema. Nós vivíamos no sistema. Éramos desobedientes, rebeldes, afastados, alheios à vida de Deus. É isso que Paulo fala em Efésios. Agora sim, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Meus irmãos, nós não olhamos para o que está acontecendo com o olhar do ímpio. Nós temos uma visão além do que o pessoal está enxergando na terra. É por isso que eu não sofro quando alguém fala para mim, olha, o Brasil está sendo dominado pelos políticos que estão agora escravizando o Brasil e vão levar para um horizonte que vai trazer... Eu não me preocupo com isso, porque o meu olhar não está nesses homens. O meu olhar está no sistema que está atrás desses homens. E aí não é STF, não é presidente, não é Congresso. Aí é Satanás. É ele que organiza isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra essas potestades do ar. O príncipe que nós vimos aqui, que cuida desse sistema mundano. É por isso que o crente, ele não pode ser criança. Crente, não passa o ano só brincando de casinha, passeando com a sua família no shopping, tirando fotinho, fazendo... Não, o crente, ele tem uma visão além disso. Ele cuida da família, ele cuida da esposa, ele cuida dos filhos, ele é trabalhador, mas ele tem a visão do céu. Logo, ele serve o reino de Deus. Lembra que eu falei? O mundanismo, ele é sutil. Essa semana, eu não vou citar nome aqui, mas a gente ficou sabendo de uma jovem, de uma família de crentes, de líder eclesiástico, em Atibaia, que foi embora de casa com 18 anos. Foi embora. Olhou para o pai e falou, estou indo embora daqui, e sumiu, desapareceu. Aí eu te pergunto, foi do dia para a noite? Não foi, irmãos. Não foi. Não foi porque já aconteceu na minha família tragédias assim, não de filho embora, mas de outras coisas. Começa sutil. O mundanismo vai entrando e começa na mente. Eu já falei, vou repetir. Satanás, ele precisa de uma coisa sua. Só uma coisa. Ele precisa da sua mente. Porque o dia que ele conquistar a sua mente, ele tem tudo o que ele quer de você. Amar o mundo é abraçar todo modo de vida do mundo. Existencialismo, niilismo, hedonismo, feminismo, relativismo e todos esses ismos da vida. Andar de mãos dadas a esses modos de vida é andar de mãos dadas com o pai da mentira. Irmãos, você percebeu que a gente faz brincadeira entre nós aqui em relação à liderança das nossas esposas? Você percebeu? A gente manda figurinha no grupo, né? Vamos fazer tal coisa, eu vou perguntar para minha esposa se eu quero ir. A gente acha graça isso, mas, irmãos, isso é uma tragédia tão grande. Porque, acreditem, está acabando pastores, homens. Porque eles não são úteis mais. Porque as mulheres começaram a assumir essa função e dizem que elas fazem melhor do que os homens. Olha só o mundanismo na igreja. Por que é mundanismo? Porque o que Jesus falou para nós? Esquece o Gilmar, tá? Porque o Gilmar vai ser taxado como um machista, um cara quadrado, do século XX, do século XVIII. Mas pensa no que Jesus falou.
Pense em Efésios capítulo 5. Quem que é o cabeça de quem? Quem que deve liderar a sua casa? Quem que deve ser o líder espiritual? Jesus disse isso, meus irmãos. Se a gente não acredita em Jesus, a gente vai delegando para as mulheres. A gente fala, Jesus, o senhor está errado. As mulheres estão certas, elas têm que liderar. E os homens vão sentar no sofá e vão comprar aparelhos de jogos cada vez mais interessantes. Fecha e vamos concentrar no texto aqui do mundanismo. O mundo entra em nossas vidas e às vezes na igreja com aparência de piedade. Precisamos ser maduros o suficiente para detectar essas armadilhas. Tudo que se opõe a Deus é mundanismo. Casamento homossexual, liderança masculina sendo destruída dentro de casa e nas igrejas, resultado do feminismo. Cuidado com o discurso bonito das mentes abertas. Hoje, as igrejas que estão aí enchendo, lotando, igrejas que estão com milhares de pessoas dentro dela. Então, estão dizendo assim que são igrejas com mentes abertas. Por quê? Elas abandonaram os fundamentos, os valores cristãos. E aí as igrejas enchem. Os gnósticos falavam isso já na época de João. Tenha a mente aberta. Só que a Bíblia fala outra coisa. Por exemplo, Tiago, que foi um dos líderes da igreja primitiva, ele fala no capítulo 4, versículo 4, algo muito grave em relação àquilo que são valores do mundo. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Abraçar essas correntes filosóficas é ser adúltero. A palavra é muito pesada. Porque se trata de deslealdade, infidelidade. Você foi comprado por um preço. Alguém é o seu senhor. Você tem um noivo. Só que você anda de mão dadas com uma outra pessoa. Quem quer harmonizar o mundo e Deus é um adúltero. Tiago escreve para os judeus, o povo escolhido, como um povo instrumental de Deus, e fala, olha, não façam isso, porque isso é rebeldia e adultério. O amor do Pai não está por acaso. João quer trazer a ideia da paternidade aqui. E é por isso que eu falei na mensagem central, a palavra Pai Celestial. 1 João 3:1, olha o que João diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É simples assim. Por mais que você vai ficar com raiva do que eu vou dizer aqui, você lembra o seu pai. É genética. E quanto mais você ficar mais velho, e eu sei do que eu estou falando, você vai ficar mais parecido com o seu pai. Os gestos, o jeito que você faz com a cabeça, o dedinho levantado, é o pai. E as pessoas que conhecem falam assim, você está igual ao teu pai. Você fala, você está andando como o teu pai. Você tem o jeito do seu pai. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que parecer com Deus. É o nosso pai. Nós conhecemos o nosso pai. Nós sabemos do que ele gosta, do que ele não gosta. E quando o pai está vivo, o nosso pai está vivo, sim ou não? Sim? Deus está vivo? Se ele está vivo, eu respeito. Eu não vou fazer algo que eu sei que ele não vai agradar. Então eu não sou rebelde. Eu conheço o meu pai. Meu pai não gosta. A gente tem em casa algo bem simples, tá? Não é pecado, tá, irmãos? O que eu vou dizer aqui não é pecado. É tatuagem. Né? Fazer uma tatuagem não é pecado. Você pode fazer. Nenhum dos nossos filhos tem tatuagem em casa. Por quê? Porque eles sabem que é algo que os pais não se agradam. Então eles não fazem. Não é um decreto que a gente colocou. É simplesmente eles perguntaram, pai,
O que você acha uma tatuagem? O que a gente responde? Eu não gosto. Essa foi a resposta. Aliás, eles casaram, eles podem fazer até uma tatuagem de um dragão no braço, se eles quiserem. Estão casados, tem a vida deles. Mas eles não fazem. Por quê? Porque os pais vão ficar tristes. É simples. Nós conhecemos a vontade do nosso Pai. E nós não vamos ser rebeldes. O coração do crente não tem espaço para o mundo. Agora, uma pergunta que nós temos que fazer para 2024. Quem mais ganhou a nossa atenção esse ano aqui? Do nosso Pai Celestial ou o sistema do mundo? E é fácil você responder. É só você analisar honestamente o quanto você serviu o Pai. Eu não estou falando da igreja Terra Preta não, tá? Esquece a treliça. Eu estou falando do Pai, aquele que você pode servir e adorar todos os dias. É desse serviço que eu estou falando. O quanto nós investimos no reino do nosso Pai. E o quanto nós se matamos para o mundo. Eu tive a oportunidade, por questões profissionais, senão não teria, de passar uma semana fora do Brasil, e eu fui para um país do primeiro mundo. E lá, o grupo que foi comigo, uma das pessoas, comprou um aparelho celular lá no país. E aí a gente, naquele ambiente, conversando lá, tentando entender, né? Pelo menos eu, né, que não tenho o domínio do inglês. A gente estava num ambiente que era claro, era nítido. Olha, isso aqui não tem fim. Você vai levar esse aparelho, mas daqui a um ano, você vai ter que voltar aqui e trocar de novo. O mundo faz assim. Não há nada que o mundo oferece para nós que não seja algo que vai nos levar sempre, nunca está bom. Uma escravidão. É uma escravidão. Não tem fim. Você tem uma televisão na sua casa? Que ano você comprou a televisão? 2 anos atrás? Já é velha. Impressionante. Eu lembro das teleotos da vida, de madeira, da década de 70. Elas duravam 20 anos, uma televisão. Hoje ela é 2 anos, ela está obsoleta. E tudo é assim, porque o mundo é um sistema que quer ganhar a sua atenção. E de novo, televisão não é o diabo na sua casa. Um aparelho de celular não é pecado na sua vida. Não estou dizendo isso. Mas quando você coloca essas coisas de uma forma acima da vontade de Deus, você começa a ser mundano. Porque quando você não troca o aparelho, você fica irritado. Você fica chateado. Quando você não tem aquela foto que você viu lá daquele casal, Aliás, essa semana aconteceu algo interessante. Trágico. Né? Uma família colocou uma foto lá em Bariloche. É real o que estou falando, tá? E um casal com a filha, as fotos lindas, blusas, coisa maravilhosa. 3 semanas depois voltaram para o Brasil. O marido matou a filha e esfaqueou a esposa que está em estado grave no hospital. A mesma família, a mesma foto, linda em Bariloche, 3 semanas volta ao Brasil, o cara mata a sua filha. E tenta assassinar a sua esposa. Mas na internet, a foto era linda. Linda. Ah, como eu quero estar em Bariloche. Ah, como eu quero essa blusa. Ah, como eu quero esse clique. Ah, como eu quero esse like. Mas você vai na casa, é um vazio. E quem impera lá é Satanás. Mas nós, crentes, nós não caímos nessa armadilha. Porque nós não somos do mundo, nós não pertencemos a esse sistema. Nós temos sabedoria. Quando alguma coisa reluz, quando o canto da sereia vem, a gente sabe que é uma armadilha. Segundo ponto, que nós temos razões para não amar o mundo ameaça a nossa santidade, é simples. Olha o versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Aqui nós vamos dar uma parada e pensar um pouco em cada observação que João fez aqui. Primeiro, a cobiça da carne, ou desejo da carne. Aqui João tem algo além do pecado sexual. Ele não está falando só da imoralidade sexual. Ele está falando de algo além disso, né? Um pecado que desvirtua o corpo e escraviza. Qualquer coisa, não só o sexo fora do casamento, não só a pornografia. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21, nos dá uma lista dessa cobiça da carne. Olha só. Ora, as obras da carne são manifestas, agora ele vai dizer quais são. Imoralidade sexual faz parte da lista, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você perceba que tudo aquilo que desvirtua, você pode ter um relacionamento aqui e pode estar desvirtuado, e aí vira ciúmes, facção, brigas. Um fala mal do outro sem necessidade, cria divisões. A gente está falando um pouco antes do culto aqui com os jovens aqui. Como as igrejas estão se dividindo. Elas se dividem. Então, não é que está multiplicando, as igrejas estão se dividindo. Por causa dos relacionamentos desvirtuados, por causa do pecado, da nossa natureza, que faz com que a unidade seja destruída. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque se a gente não tomar cuidado, essa igreja pode ser atacada nessa área. Um relacionamento desvirtuado, totalmente mundano. Aqui encontramos tudo que desvirtua o que Deus fez. Sexo, relacionamentos e outras coisas boas que Deus fez. E assim, são temas difíceis de falar, porque são coisas que Deus fez. Essa semana eu estava tentando conversar com o meu filho mais novo, que vai casar daqui 4 meses. Daqui 4 meses meu filho mais novo casa, aí já entreguei a minha missão em casa. E eu estava no carro, só nós dois, e eu entrei nessa área de falar um pouco sobre questão de sexo, né? Uma pessoa que vai casar, você tem que abordar esse assunto. É difícil você falar, porque você vê que, né, às vezes parece você está quase, é constrangedor falar daquilo que Deus fez. É constrangedor quando você vê a forma que o mundo fala sobre sexo. Aí é constrangedor. Mas é uma luta que nós temos. Aí nós não falamos entre nós aqui. Nós não falamos com nossos jovens. As mulheres mais experientes não falam com as mais novas. Aí vai procurar onde? Na internet. Nos especialistas. E o que eles falam lá? Mundanismo. A cobiça dos olhos, ou o desejo dos olhos. Agora João continua falando de coisas que desvirtua, só que agora ele fala da nossa mente. Se refere a uma tendência de desejar algo por sua mera aparência. O mundo não faz convites feios para nós. O mundo é muito bem sucedido em relação a esses convites. Um desejo incontrolável em querer tudo que os olhos veem. Você percebeu? Academia é pecado? Fazer exercício em academia é pecado, irmãos? Sim ou não? Agora, honestamente, é fácil você ser crente em academia? Honestamente. Não venha com o discurso assim, não, eu sou imbatível. Não tem imbatível. É um ambiente difícil você viver. Né? Você olha lá, parece aquele cara com um abdômen trincado. Aí eu olho para minha barriga e falo, meu Deus do céu. Eu quero fechar os olhos da minha esposa, não olha para ele não. Só que o duro é que não tem só homem com barriga trincada, tem mulheres com corpo escultural também. E como que você lida com isso?
Olha o nível de maturidade que nós temos que ter. Volto a falar, nada contra a academia, nada contra o exercício. Só estou dizendo que tem que ter maturidade, porque senão você entra no mundanismo. Glória ou arrogância, por conta das circunstâncias opostas. O orgulho dos bens afeta a nossa dependência de Deus. A soberba da vida. A palavra ocorre em Tiago 4,16, quando Tiago diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Olha a soberba. Toda vanglória como esta é maligna. A ideia implícita na palavra é a ostentação pretensa que resulta de não ver o vazio real que há nas coisas do mundo. Assim, a soberba da vida é o orgulho ostensivo da posse dos bens materiais. E aqui nós entendemos perfeitamente o que o João está querendo dizer. Como nós somos, às vezes, apegados às coisas materiais. Somos escravos disso. Nunca está bom para nós. Nós somos escravos das nossas casas. Nós construímos as nossas casas, mas nunca está bom. Sempre tem algo para fazer, algo para arrumar, algo para trocar. O que é isso? Às vezes, não é só para nossa utilidade. Às vezes, é ostentação. Não estou falando que tudo é. Se quebra uma máquina de lavar roupa e você precisa trocar, isso não é ostentação. Isso é utilidade. Mas, às vezes, eu quero uma máquina de 12 mil reais porque eu vi que uma amiga tem e ela lava, seca, passa e coloca no varal sozinha. Então quero uma dessa aqui para mim. Não existe ainda essa, né? Mas já estou profetizando já daqui para frente como é que vai ser. Nenhuma dessas coisas procede do Pai antes do mundo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque volto a falar, tá?
Isso aqui não é uma pregação de alguém legalista, tá bom? Você que vai para a academia, continue indo. Você que tem um celular, usa. Você que tem uma televisão, não precisa jogar fora a televisão não, tá? Você que gosta de ir à praia e colocar a sua sunga verde-limão, pode ir. Eu não estou condenando nada que vocês estão fazendo. Só estou dizendo assim, não ame mais essas coisas do que a Deus. É só isso que eu estou falando. Se você é um jovem, um adulto na fé, você está entendendo essa pregação. Não estou condenando aquilo que nós fazemos, mas sim o que está na raiz do nosso coração. Mais da metade das pessoas que morreram no naufrágio do Titanic, quem aqui já ouviu do naufrágio do Titanic? Mais da metade, ouça o que eu vou dizer para você, mais da metade que morreu não foi por falta de bote, foi porque eles queriam pegar os seus baús com dinheiro, ouro e pedras preciosas. E morreram abraçados com seus... Porque nesse navio, na época, estavam as famílias mais ricas do mundo. E elas estavam transportando pedras e joias e dinheiro para fazer negócios nos Estados Unidos. Morreram abraçados com o seu tesouro. Eu vou dizer para você que nós, crentes, às vezes nós morremos espiritualmente por causa de tesouros materiais do nosso coração. Nós morremos. Esse ano foi um ano de sepultar crentes vivos. Morreram. Não fizeram nada por causa de coisas materiais. Que tristeza. Naufragaram na fé. Terceiro motivo da gente não amar o mundo é simples também, porque está aqui no versículo, irmãos. Não tem segredo. O terceiro motivo é que o mundo é transitório. Olha o verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É passageiro, é um tempo presente, um processo que está em andamento. A sua cobiça ou concupiscência, tanto faz, é o desejo forte da carne que pertence ao mundo e é por ele estimulado. Se tudo isso está passando, que tolice fixar a atenção naquilo que está num processo de dissolução. Que tolice que é. Eu não sei se você já ouviu falar de uma mulher, o nome dela é Brigitte Bardot. Já ouviu falar dessa mulher? Brigitte, com 2T, Bardot. Ela é uma francesa que nasceu em 1934. Essa mulher, durante muitos anos, ela foi reconhecida como a mulher mais bonita do mundo. Agora não faça isso não, tá? Não abra seu celular não, mas na sua casa, digita lá, Brigitte Bardot, 1934, francesa. Veja a foto dela hoje. Você vai ver a foto dela na época e vai ver a foto dela hoje. Vai lá, ela está viva ainda. Depois você fala para mim. Passou. E vai ser assim comigo, com você. E vai ser assim com o mundo também. E nós temos que ser inteligentes, sábios. Não adianta a gente ficar preso a coisa do momento, do presente. 1 Coríntios 7, 31, Paulo já estava falando dessa questão, dessa transitoriedade. Ele falava, olha, os que usam as coisas do mundo, falando de como você deve utilizar as coisas do mundo, como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Paulo já deu a letra para nós. Use as coisas do mundo, mas elas estão passando, são passageiras. Os diplomas que nós temos, que nós conseguimos na nossa vida, vão ficar tudo numa gaveta. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o cristão, ele não se perturba, não fica ansioso ou inquieto com as novidades que o mundo oferece. Mais uma vez, o aluno João se recorda do que Jesus lhe ensinou. Mateus capítulo 6, versos 19 até 21.
Ele estava lá quando ele recebeu essas instruções de Jesus. João diz, aqui Jesus está falando e João estava lá presente. Então Jesus falou, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. João, ele usa o verbo agora aqui, no caso do nosso texto, de 1 João 2, aquele que faz a vontade. Agora ele não está falando mais aquele que ama, mas aquele que faz a vontade de Deus. O oposto de tudo aquilo que está no mundo. Ele permanece para sempre. João é um homem prático. João, se ele fosse pastor dessa igreja, ele ia pegar cada um de nós e ele ia dizer assim, olha, escreva aqui o que você fez, porque ele usa o verbo fazer, aquele que faz a vontade de Deus, não aquele que fala. Se João tivesse aqui, ele faria isso. E quantas páginas a gente poderia escrever do que a gente fez relacionado à vontade de Deus? 1 página, 10 páginas. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você está se iludindo, achando que 2025 vai ser melhor no sentido de servir a Deus do que foi 2024, doce ilusão. O mundo irá sugar você. Você não vai ter tempo para respirar falando a vontade de Deus. O sistema do mundo não vai deixar você em paz. Você vai começar dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro, correndo atrás do vento. Portanto, pare, ore e responda: o que eu faço prático para a vontade de Deus? Dinheiro? Eu saí de casa ontem e fui comprar alguma coisa, não lembro, nem eu lembro que eu fui comprar mais. Quando eu voltei na minha casa, uma tragédia aconteceu. Entrei, coloquei o carro na garagem, abri a porta, estava lá, aonde fica a televisão, o boleto do SAAI, que chegou ontem. Não param de chegar. É boleto, e boleto, e boleto, IPTU já está chegando agora janeiro, IPVA, e é isso, e máquina que está quebrando, e aquilo que precisa fazer, e o dinheiro, e... Terceira vez que falo de máquina, acho que tem alguma coisa, né? Tem algum sinal aí da máquina lavar roupa. Você acha que vai mudar? Não vai mudar. Financeiramente, o dólar agora, não quero entrar em política, mas vamos falar do Brasil. Bateu quase R$7. O reflexo disso, irmãos, vai até junho do ano que vem. Então, se a gente não for crente de verdade e não tiver uma mente voltada para as coisas de Deus, nós vamos morrer. Sem esperança. Mas aquele que faz a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus fornece a evidência de que houve um novo nascimento e um entendimento correto sobre a posse da vida eterna, que significa permanência eterna. Eu não sei se algumas pessoas pegam carona comigo no meu carro, e a porta do meu carro, do lado direito, ela está com defeito na trave elétrica. A Jaque sabe disso. Ela fez assim, cabeça assim, tá mesmo, está com defeito mesmo. Ela está com defeito desde janeiro desse ano. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês. Você acha que eu não arrumei essa porta porque eu não quero? Ou porque quando eu acho que eu vou poder arrumar, queima uma lâmpada, cai alguma coisa? É assim a vida. Eu não estou reclamando, tá? Não há reclamação. Só estou fazendo uma constatação, porque eu sei que você é assim também. Eu sei que na sua casa também é assim. Então nós temos que ter sabedoria. Nós temos que começar a ser prático nas coisas de Deus. Ser intencionais nas coisas de Deus. Porque se você esperar a sua vida ficar do jeito que está na sua cabeça para você servir a Deus, vai ser mais um ano de vazio na sua vida.
Você vai cuidar bem da sua esposa, ela não vai passar fome, você vai comprar roupinha para os seus filhos, você vai cuidar bem da sua casa, você vai comer pizza, você vai trocar algumas coisinhas, mas a sua vida vai ser isso aí. Se você não der um passo a mais espiritualmente, a sua vida vai ser medíocre. Porque o sistema é assim. O sistema não quer que eu e você investimos tempo em Deus e nossos recursos em Deus também. Colossenses 3, versos 1 até 4 diz assim, Paulo fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Pastor, você falou que ia dar uma palavra de esperança. Ué, mas essa não é uma palavra de esperança? A palavra de Deus está dando para você o segredo do sucesso. Não ame o mundo. Esse é o segredo do sucesso espiritual. Quer uma palavra de mais esperança para 2025 do que essa? Começar dia 1º dizendo assim, vocês não vão me pegar. Eu só vou fazer aquilo que foi realmente importante. Aquilo que trouxer glória para o meu Pai. A palavra de Deus está dando para você o segredo. Não ame o mundo, porque o mundo vai bater na porta da sua casa. Vai estar na televisão, no seu celular, oferecendo coisa para vocês. E para mim também. E nós temos que ter maturidade espiritual. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não nasceu de novo, presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Para você não se desgastar à toa. Se você tem alguém na sua casa, membro da sua família, alguém que trabalha com você, amigo seu, amiga sua, mas não nasceu de novo, não perca tempo falando dessas coisas para ela, porque não tem sentido para ela. O que você ouviu só faz sentido para crente. Quem nasceu de novo. Pastor, o que eu faço? Eu tenho gente na minha casa que não é crente. Dobre o seu joelho no chão. Rasgue o seu coração. Coloque a sua cara no pó e clame a Deus. Se revele a essa pessoa. Para que ela possa ter a liberdade de dizer não para o sistema do mundo e sim para Jesus Cristo. Esse é o seu dever esse final de ano. Porque essa é a coisa mais importante. Conclusão. Somos filhos de Deus e não podemos ser rebeldes, pois amar o mundo é sinal de que estamos ignorando os valores do nosso Pai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O meu ministério, ele só existe por causa da minha esposa. Ela tem sido um instrumento de Deus na minha vida, porque ela tem mais sensibilidade do que eu. Ela tem visão de coisas que eu não tenho. E eu agradeço a Deus pela esposa e por todas as mulheres que estão aqui. Porém, ainda, a responsabilidade espiritual sobre a casa de vocês e a minha recai sobre os homens. Por mais que nós temos esposas maravilhosas, e eu sei do que eu estou falando, porque essa igreja ela é formada por mulheres fortíssimas. Mulheres com atitude. Eu sei do que eu estou falando, mas irmãos, homens, ouçam o que eu estou dizendo. Deus vai cobrar de nós. Não vai ser da sua esposa 2024 que nós fizemos ou deixamos de fazer e 2025 que nós vamos fazer para o reino de Deus. Ouça bem o que eu estou falando. Não podemos afetar a nossa santidade com os convites do mundo. Temos que ser maduros na fé e crer que andar com Deus é melhor do que andar com o mundo. Nós vamos receber convites esse ano que vai entrar do mundo. Muitas coisas. Quando eu fiquei essa semana fora, como eu falei para vocês, eu fui num país do primeiro mundo. E lá as coisas funcionam mesmo. Sabe, o que a gente sonha no Brasil, lá acontece. É assim, é impressionante.
Estava até comentando, você vai para um parque e os pais deixam os carrinhos dos bebês tudo encostado numa avenida, com bolsa, objetos, tudo. Não tem uma trava, nada, não tem corrente. São dezenas, centenas de carrinhos. Os pais vão no parque, brincam com seus filhos e ficam lá horas e horas. Quando eles voltam, o carrinho está lá. Ninguém pega. Impressionante. Porém, o mais valioso não é o país primeiro mundo ou segundo, terceiro mundo. O mais valioso é a presença de Jesus. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país. O crente maduro tem essa visão. Porque se você for mundano, você volta para cá fazendo conta. Opa, pera um pouquinho. Eu acho que eu vou vir para cá. É um bom negócio morar aqui. Né? Disseram quanto que você ganha lá por faxina na casa. Até eu queria fazer faxina lá. Você vai fazer faxina aqui. Se você fazer faxina de 3 casas nos Estados Unidos, você está rico. Já pensou? 3 casas na semana, você vai para a Disney toda semana. Mas não é isso que está no nosso coração. Não é essa a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que lá e aqui tem pessoas que precisam de Jesus Cristo. Andamos com os olhos fitos na cidade celestial, onde encontraremos nossa família da fé, reunida com o nosso Senhor. Nosso destino é a casa do nosso Pai. E é para lá que nós estamos indo. Eu e a Jo fizemos uma reflexão dos nossos irmãos que foram esse ano, família, crentes. E nós falamos, eles já chegaram, eles estão lá. Daqui a pouco vai ser a gente. E nesse meio tempo, a gente precisa investir tempo de qualidade no reino de Deus. Esse é meu desejo para a nossa igreja. Mas, irmãos, tira os olhos da treliça. Essa pregação não é para a primeira igreja Batista Terra Preta. Essa pregação é para o reino de Deus. Olhe para o Pai, a vontade do Pai. Ah, mas pastor, eu tenho dificuldade. Não importa. Clame a Deus. Ele vai dar um ano melhor para você, espiritualmente. E se Ele quiser também, materialmente. Porque Ele é o Deus do ouro, da prata. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Porque para Deus, nada é impossível. Ele pode abrir as portas do céu e pode derramar bênçãos para você. Mas a maior delas é a presença de Jesus na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus negócios. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus enquanto os irmãos vêm aqui à frente para louvar a Deus. Senhor, muito obrigado pela palavra. Obrigado porque nós queremos amar mais o Senhor do que o mundo. Precisamos da atuação do Espírito Santo